livro da Bíblia Sagrada, livro de Gênesis, capítulo 1. Apenas 3 versículos para nossa meditação nesta noite. Quando o nosso pastor nos convidou, tivemos a preocupação de pedir algo da parte de Deus, pois bem sabemos que do homem não vem nada se do alto não for sentido. Gênesis capítulo 1, versículo 1, 2 e 3 para a nossa meditação. Diz a palavra do Senhor: no começo Deus criou os céus e a terra. A terra era um vazio sem nenhum ser vivente, e estava coberta por um mar profundo. A escuridão cobria o mar, e o Espírito de Deus se movia por cima da água. Versículo 3. Então disse Deus que haja luz, e a luz começou a existir. A tradução da minha Bíblia é um pouco diferente da dos irmãos, pois a minha tradução ela é na linguagem de hoje, irmãos, mas a essência da palavra é a mesma. Na tradução dos irmãos, a Bíblia está escrita: no princípio criou Deus os céus e a terra. Na nossa tradução diz a seguinte expressão: e a terra era sem forma e vazia. Porém, irmãos, a nossa Bíblia ela é traduzida do original hebraico, e no original os eruditos bíblicos diz que a terra ela não foi criada sem forma e nem tampouco vazia, pois o tradutor da língua portuguesa, quando ele traduz o texto do Bereshit, o livro do Gênesis, que significa começo, ele diz que a terra era sem forma e vazia. Por quê? Porque a língua hebraica existem vocábulos e palavras que não existem tradução para a língua portuguesa. Porém, os eruditos bíblicos dizem que a terra ela foi criada perfeita, conforme está contido no livro do profeta Isaías. E ele diz a seguinte expressão: e tudo que Deus ele criou é perfeito, e perfeito todas as coisas o criou. E quando eu olho e me deparo com esse texto, diz que Deus criou os céus e a terra. E a terra próximo do original ficaria, e a terra tornou-se sem forma e vazia. Mas o interessante é que quando eu li esse texto e pedia algo da parte do Senhor para meditar com a igreja nesta noite, eu peço que os irmãos mantenham a sua Bíblia aberta. Leia por favor comigo. Eu vou contar de 1 até 3, você lê comigo por favor o versículo de número 3. 1, 2, 3, toda a igreja. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Amém, irmãos. O que me chamou a atenção nesse texto é que diz a expressão na Bíblia Sagrada: e disse Deus, haja luz. E a resposta foi de imediata, ele disse: e houve luz. Se os irmãos me permitirem nesta noite colocar um tema nesta simples mensagem que o Senhor me deu, eu peço que a igreja repita comigo. Eu vou falar e a igreja fala após mim. O poder. O poder. Para ensaio ficou bom, pode ser melhor. O poder. O poder. Da palavra. A palavra. De Deus. De Deus. Agora olha para o teu irmão aí do lado e diz: a palavra do teu Deus. A palavra do teu Deus. Tem poder. Tem poder. Amém. Glória. No decorrer da mensagem você vai entender o que Deus colocou no meu coração. Quando eu dobrava os meus joelhos e lia a Bíblia Sagrada, Deus ele falava comigo acerca dizendo que a palavra dele tem poder. E quando eu observava esse texto, eu me deparava e me maravilhava com o poder do Deus que esta igreja serve. Deus ele diz apenas, a gente começa a ver Deus criando. Deus vai dizendo: haja e ouve. Aleluia. E o interessante é que Deus ele não usa nada mais para criar do que apenas a palavra. Para esse Deus que esta igreja serve, não precisa de muita coisa, apenas uma palavra. Aleluia. E quando eu me deparava para mostrar um pouco, eu folheava a Bíblia Sagrada, e Deus ele me levava a caminhar por texto, a qual ele mostrava
aleluia, o poder da sua palavra, o poder que a palavra dele tem. E quando eu via, eu disse, mas Deus, quando eu estava vindo no caminho, eu orava, eu dizia, mas Deus, será que realmente esta é a palavra que o Senhor colocou no meu coração para transmitir para a igreja? Aí Deus, ele confirma usando o irmão leu aqui, aleluia, Ezequiel 37. O nosso diácono, ele me permitir explanar um pouco daquilo que foi falado por ele. Diz no capítulo de Ezequiel 37 que o Senhor levou o profeta para caminhar sobre o vale de ossos secos, como o nosso diácono ele diz. Ele disse que quando caminhava os ossos estavam sequíssimos e eram muito numerosos sobre a face do lugar. Aí o profeta diz assim: veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, poderão fazer reviver estes ossos? E ele responde: Senhor, tu sabes. Aí o Senhor diz assim: profetiza sobre esses ossos e diz o seguinte: olha o que o Senhor mandou o profeta dizer: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Eis que farei entrar em vós um espírito e vivereis. E o profeta disse: eu profetizei. E ele disse que quando falou, ouvi a palavra do Senhor, houve um reboliço no vale e começou a juntar cada osso a seu osso. Aí o mistério de Deus começa agora. Mas o que isso quer dizer, irmão Reinaldo? É que Deus está dizendo que através de uma palavra dele nesta noite vai começar a acontecer a reboliços na vida de crentes que são nordestinos. Aquilo que estava fora do lugar, através da palavra de Deus vai começar a voltar para o lugar. Aquilo que alguém olhava e dizia que não tinha mais jeito, Deus vai começar a mostrar que a palavra dele dá jeito naquilo que não tem jeito. Aquilo que estava morto vai começar a botar a vida, porque a palavra de Deus tem poder. Mas tem outro mistério. Para que o reboliço de Deus venha a acontecer, você tem que abrir a boca. Aleluia! O milagre não acontece se o crente ficar de boca fechada. Aqueles ossos só tornaram a ter vida porque o profeta falou. Abriu a boca. Mas abrir a boca como, irmão Reinaldo? É glorificar na prova. Mas é tão difícil, mas Deus, ele quer ouvir a tua voz. Sabe por que Deus está dizendo que você tem que abrir a boca? É porque alguém que quer ver a tua derrota fica só esperando e dizer que ela vai sair agora. Ele vai sair derrotado agora. Aí quando você está na prova dizendo: meu Deus, eu glorifico por estar passando. Aí você passa cantando e alguém não entende o mistério, pastor. Aí diz assim: mas como sofre tanto e ainda consegue cantar? É porque Deus dá força, é porque Deus dá graça. E através do louvor, da oração, aleluia, Deus vai abençoando e a vitória vai chegar. Esse negócio é só para quem crê, irmão. Você crê que Deus, aleluia, o teu Deus, ele se levanta do trono por causa do teu gemido? É verdade. Mas ele vai se levantar nesta noite e a prova não é para nós. É apenas para glorificar o nome. Vamos continuar, irmãos. Aí Deus também me faz andar, irmãos. Eu estava lendo e eu dizia: mas Deus, como o Senhor é grande. Aí Deus, ele me fez ir lá para o livro do Evangelho de Mateus, capítulo de número 8. Se os irmãos quiserem abrir para conferir, é bom. Tem que ser, a igreja tem que ser igual o povo de Bereia. Quando ali pregavam a palavra, ele abria a Bíblia
para ver se tudo que ali os apóstolos e os profetas falavam era verdade. Está na Bíblia, Mateus capítulo 8. Conta aí, irmãos, no versículo de número 5. Diz aí que Jesus, ele cura o empregado de um oficial romano. Diz a palavra que quando Jesus estava entrando na cidade, aí aquele homem que tinha status, posição no governo, vai até Jesus. Aí diz: Senhor, socorre-me. O meu servo está em cima de uma cama. Em algumas traduções diz assim: está lá atormentado, enfermo em cima de uma cama. Aí Jesus, olhando para aquele homem, diz assim: eu vou lá curá-lo. Aí a fé daquele homem começa a brotar e ele diz: não, Senhor. Aí vem a humildade. O sábio Salomão, ele já dizia que diante da honra, aquele homem era um homem honrado, vai a humildade. Aí ele diz: não, Senhor Deus, eu também sou um homem sujeito à autoridade, tenho servos, eu digo a uns vai e ele vai, a outros vem e ele vem. Aí ele diz assim: basta apenas uma palavra e o meu criado sarará. Aí Jesus olha para os discípulos e ele diz: eu nunca vi tanta fé nem em Jerusalém. O segundo passo para a vitória é você ter fé. O que é fé, irmão Reinaldo? O escritor aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1, ele diz a seguinte expressão: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das que se não vê. Mas é um pouco complexo. Não dá para entender tanto o que ele queria dizer. Se os irmãos me permitem, eu vou dizer: o crente, ele é taxado como louco. Sabe por quê? Porque tem fé. E fé é loucura, irmãos, aos olhos do mundo. Quer que eu diga o que o escritor aos Hebreus ele queria dizer? Que fé é você ver o invisível, ver o que ninguém vê e acreditar no que ninguém acredita. É loucura, irmãos. Mas aquele homem, ele creu. Aí ele disse: Senhor, basta apenas uma palavra. E o Senhor disse: não. E diz que quando ele estava chegando na sua residência, veio alguém correndo no caminho e disse: olha, aquele que estava sem andar já está andando. Aquele que estava sobre uma cama já não está mais. Aquele que estava quase morrendo já está gozando de saúde. Aí ele disse: a que horas foi? Ele disse: era tal hora. Ele disse: é Jesus. É Jesus. É Jesus. E este mesmo Jesus, ele está aqui nesta noite dizendo a teu respeito: no princípio das tuas súplicas partiu a ordem. A ordem de Deus e a palavra de Deus já foi e saiu já do trono da graça ao teu respeito. Alguém que te via triste e cabisbaixo vai ver você alegre. Alguém que estava esperando, já fazendo a festa para comemorar a tua derrota, vai ter que desfazer os planos. Alguém que estava te humilhando, te pisando, machucando, Deus vai te exaltar. Oh, glória. Meu Deus. E tem mais, o mistério é grande. Deus está dizendo que alguém que é próximo a ti, eita Deus, que estava do teu lado, meu Deus, preparando a armadilha contra ti, mas Deus está dizendo que a palavra dele tem poder na tua vida. E aquele que estava preparando vai ficar decepcionado, porque a palavra de Deus, quando Deus fala, se cumpre. Porque nessa noite tem vitória, tem vitória, tem vitória, tem vitória, tem vitória. Nós se preparando, Deus está dizendo que vai ser desfeito, porque se você crê nesta palavra, Deus vai mostrar para alguém que ele é maior.
fala e não acredita. Tem crente assim. Eu não sou vaso covarde, digo, porque tem pregador que diz, Deus está falando, mas aqui não tem não, aqui tem. Se Deus está falando é porque tem. E eu não levo para casa o que Deus manda eu falar. Aleluia! Glória! Aí tem crente que chegou aqui, Deus fez promessa, Meu Deus falou, que história tão linda. usou vaso e você ainda não acredita. Aleluia! Aí Deus me traz lá de águas compridas. É bom que eu não conheço ninguém aqui, não sei de história, Deus revela. Porque o Deus que eu sigo é Deus de revelação. Aí Deus disse que já falou contigo e mostrou e você não acredita. Aí diz assim, mas Deus, eu olho para um lado e não vejo nada. Meu Deus, que Eu olho para o outro e também não vejo nada. Não tem condição de acontecer. Deus da revelação. O vaso que o Senhor falou estava enganado. Meu Deus. Eu não tenho nem condição. Aleluia! Que história, Senhor. Aí Deus me traz lá de águas compridas para te dizer Deus grande. que lá no livro de Romanos o apóstolo Paulo escreve assim, dizendo: Deus chama a existência aquilo que não existe. Você está olhando e não está vendo nada acontecer. O tempo passa. Passa a hora. Passa os dias. Passa noites, semanas, meses, anos. E nada acontece. É mesmo assim. Mas o apóstolo Pedro escreve na sua epístola dizendo: amados, não tenhamos por tardia a promessa. Aleluia! Porque um dia para Deus é como 1000 Meu anos. Deus do céu, E 1000 anos como um dia. Meu Deus, que história. Existem dois Deus vocábulos é grande, filho. denominados na Bíblia Sagrada para tempo. Existe o meu tempo. Deus, que E este tempo vem do grego cronos, que é o tempo a qual pode ser contado como segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses, anos, décadas, séculos, milênios. Mas existe o tempo de Deus. E esse tempo vem do grego chamado kairos. Significa tempo da eternidade. Não tem começo nem fim. O tempo passa, você esquece, mas Deus não. Aleluia! Para você já faz um ano, mas para Deus foi uma hora atrás. Aleluia! Ou quem sabe 10 anos, aí Deus faz um dia. Meu Deus, que mistério é esse? Obrigado, Aí Deus faz promessa que você até esquece. Mas nessa noite, pelo poder da palavra, Ele vai trazer tudo à memória para te dizer que a palavra dele é fiel. A palavra de Deus é tão fiel que Ele nesta noite vai trazer à tua memória toda a promessa dito no começo da tua caminhada até agora. Porque Ele faz questão de cumprir a promessa. Porque o livro de Números está dizendo que Ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Mas a palavra dele tem poder e cada promessa feita na tua vida, Deus Ele vai cumprir esta noite. Deus Ele vai trazer a tua memória e vai te mostrar que Ele é fiel.